O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus que a situação do homem com a mulher, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje na primeira leitura nós escutamos Deus falando ao coração do profeta Ezequiel, ele fazendo que o objetivo do povo de cabeça dura, o povo de coração frio, o povo que não queria saber de Deus, lembrar da aliança que Deus, o Pai, havia feito com aquele povo. E por isso ele coloca o profeta em várias realidades, e mesmo em várias realidades, em muitas dificuldades, o profeta consegue lutar, consegue obedecer a Deus, e a partir da sua obediência, ele se torna um sinal no meio daquele povo. Por isso que nessa semana nós escutamos ele falando de Jerusalém como uma prostituta, porque tinha se esquecido de Deus, estava se entregando aos ídolos. Agora, mostrando o esquecimento desse mesmo povo, a aliança firmada por Deus desde Moisés. E esse povo estava se esquecendo. Tanto é que vai culminar na escravidão desse povo no Egito, porque o povo escolheu virar as costas à aliança de Deus. E nós sabemos o restante. Assim, a partir do momento que se separa da aliança, se distancia da aliança de Deus, abre brecha, abre espaço para o mal. Não é que Deus castigou o povo mandando eles para o Egito, é porque eles mesmos escolheram se enfraquecer, escolheram se distanciar de Deus, e quando se distanciam, esquece da sua origem, e esquecendo da sua origem, abre margem, abre brecha para o mal, e o mal vai enfraquecer aquele povo. Portanto, enfraquecido, vai vir uma região, vai vir um reino mais forte do que Israel, e vai subjugá-lo. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, porque se esqueceu da aliança. Também dureza de coração e de entendimento nós temos hoje no Evangelho, onde tentam mais uma vez colocar Jesus à prova. Tentam colocar na boca de Jesus algo para ele se contradizer e para ele ser levado aos tribunais, para chamá-lo de blasfemo, para chamá-lo de herege,
contra as coisas de Deus, mas não conseguem. E dessa vez fala-se do casamento, do matrimônio, falando para ver se pega Jesus em alguma palavra, em alguma contradição, porque sabiam que Jesus ia de encontro com a misericórdia de Deus, com a misericórdia do seu Pai. E aí nós temos uma profunda reflexão de Jesus sobre o matrimônio. Por que que existe o adultério? Por conta da dureza do coração. E aí nós podemos trazer para as nossas realidades. Por que que o sacramento do matrimônio é um desafio? Porque os dois se tornam um só. E não são mais apenas indivíduos, mas são um todo. Se tornam juntos, se complementam. E se complementar nesse tempo que cada vez mais tem se esquecido de Deus, é um grande desafio. Portanto, os dois têm que estarem juntos, num só corpo, numa só alma, num só coração, numa só busca, para não se perder. E a convivência, muitas vezes o peso da rotina vai impor que o casal esteja vigilante, com o coração aberto. O matrimônio não vai para frente se não estiver abertos ao perdão, à compreensão, à reconciliação. Se um fica com raiva e vai alimentando, se não consegue mais confiar um no outro, e se o principal não tem o perdão em alguma situação pontual, se não tem o perdão, o casamento está comprometido. Portanto, a partir do momento que um se une ao outro, deve ter espaço para o perdão. Deve ter espaço para a reconciliação, para que juntos consigam construir essa célula da igreja doméstica que é a família. E assim Jesus vai nos mostrando que para o matrimônio ser de fato de Deus, é preciso ter Ele como a rocha firme. É preciso ter Ele como o centro da casa, porque sem Ele o casamento vai ruir, o casamento não vai fazer sentido. E aí Jesus complementa que uns não se casam para se dedicar ao reino dos céus. E ele diz para aqueles que estão ali, que eles não compreendem, eles não vão entender o que significa. Então aqui Jesus já dá as bases, no final desse evangelho, as bases para a vida sacerdotal, para a vida religiosa, aqueles e aquelas que escolhem não se casar para se dedicar ao reino dos céus. Portanto, nessa Semana Nacional da Família, que nós encerramos amanhã, até o meio-dia, nós estamos ainda dentro da Semana da Família. Momento de refletir sobre a importância desta igreja doméstica que tem sido tão bombardeada pelos tempos modernos. Tem sido relativizada, principalmente a figura do pai. Como a figura do pai tem sido criticada, tem sido desconstruída nessa sociedade que não quer saber de Deus. Portanto, essa Semana Nacional da Família é a oportunidade dos pais renovarem a sua vocação dentro de casa, renovarem a sua autoridade que vem de Deus, que junto com a sua esposa vão construir essa nova civilização do amor por causa do reino dos céus. Peçamos pelas mãos de Maria, que nos ajude dentro da nossa comunidade, da nossa cidade, da nossa diocese, que sejamos famílias do céu aqui na terra e não tenhamos medo de colocar Cristo como centro e rocha das nossas casas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.